Olá, meu nome é Isabela, faço parte do programa de educação tutorial do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental e hoje eu trago para vocês uma videoaula sobre a qualidade da água para irrigação e salinização do solo da disciplina ENGE 440 Irrigação e Drenagem. A qualidade da água para irrigação é avaliada não apenas pelo conteúdo total de sais, mas também pela composição individual dos íons presentes nele. Os principais sais dissolvidos na água de irrigação são os de sódio, cálcio e magnésio em forma de cloretos, sulfatos e bicarbonatos. Dependendo da qualidade da água, nós podemos ter problemas de entupimento nos sistemas de irrigação por gotejamento, microaspersão, até aspersão, que tem aspersores com diâmetros dos bocais relativamente maiores que os emissores de irrigação localizada, encontrando problemas também de entupimento. Então, a qualidade da água para irrigação é extremamente importante, além de problemas de salinização do solo, pois na boa parte dos países que possuem área irrigada, como o Brasil, possuem regiões que estão potencialmente sujeitas a problemas de salinização de solo quando são irrigadas e o manejo de irrigação é feito de maneira inadequada. Além dessas áreas, também já possuíram naturalmente problemas de drenagem. E para que se possa fazer a correta interpretação da qualidade da água para irrigação, os parâmetros analisados devem estar relacionados com seus efeitos no solo, na cultura e no sistema de irrigação. E assim, devemos considerar 6 parâmetros básicos para fins de irrigação. O primeiro é a concentração totais de sais solúveis, a salinidade. O segundo é a proporção relativa de sódio em relação a outros cátions, a RAS. O terceiro é a concentração de elementos tóxicos, o quarto é a concentração de bicarbonatos, o quinto, aspecto sanitário, e o sexto, entupimento de filtros e emissores. O primeiro que nós vamos falar é sobre a concentração totais de sais solúveis. Ela é chamada de salinidade da água de irrigação porque está relacionada com a baixa disponibilidade de água para as plantas. Alguns cátions e ânions, quando em excesso, podem trazer prejuízos ao solo, pelo efeito direto na solidificação, e também às plantas cultivadas, dependendo do grau de tolerância dessas aos sais. A adequabilidade da água para irrigação é uma contingência dos efeitos dos constituintes minerais da água, tanto sobre a planta como sobre o solo. Os sais eles podem prejudicar o crescimento das plantas fisicamente, limitando a retirada de água através da modificação de processos osmóticos, que fica extremamente baixo, quase negativo, ou também das reações metabólicas que são causadas por constituintes tóxicos. Então, quanto mais baixo for o potencial total da água do solo, mais difícil absorver a solução do solo. Isso ocorre porque as plantas elas começam a ter dificuldade de absorver a solução do solo, porque as raízes têm que estar mais baixo que o potencial do solo para que a água saia do solo para essas raízes. Os efeitos dos sais nos solos, eles causam variações na estrutura, permeabilidade e aeração do solo, além de afetar também indiretamente o crescimento das plantas. Assim, mesmo com a umidade do solo, que pode estar próxima à capacidade do campo, às vezes a gente encontra lá uma deficiência hídrica, como uma murcha, por exemplo, Porque a água ela é muito salina e o potencial da água no solo está muito baixo, Isso ocorre por causa da redução ocasionada pelo baixíssimo potencial osmótico. Aqui nessa imagem, a gente vê o excesso de salinidade em um pé de goiabeira, provocando uma necrose marginal por conta aí do excesso de salinidade no solo. O processo de salinização, gente, ele pode ocorrer de maneira geral em solos situados em regiões de baixa precipitação pluviométrica, E que possuem também um lençol freático próximo à superfície. As principais causas da salinização nas áreas irrigadas são os sais provenientes de água de irrigação ou do lençol freático, quando este se eleva até a próxima superfície do solo. Então, a gente pode afirmar que a salinização é um subproduto da irrigação. Uma lâmina de 100 milímetros de água com concentrações de sais de 0,5 gramas por litro aplicado a 1 hectare deposita naquela área cerca de 500 quilos de sal. Quanto maior for a deficiência do sistema de irrigação, menor será a lâmina de água aplicada. E, como consequência, menor será a quantidade de sal, conduzida para a área irrigada, bem como o volume de água percolado e drenado. Aqui nós temos o exemplo de um condutivímetro elétrico.
A condutividade compreende como a capacidade de um material de conduzir corrente elétrica. Já o condutivímetro é um aparelho que é utilizado em laboratórios para medir a condutividade das amostras, que no caso serão da água de irrigação ou do extrato de saturação da camada do solo. E esse extrato ele é chamado assim porque ele retira uma camada de solo a uma dada profundidade, né, é levado para o laboratório e aplica então uma água destilada e extrai com uma bomba de vácuo essa água. E esse líquido ele é chamado então de extrato de saturação do solo. Você pega depois ele, coloca num beque e coloca as sondas do condutivímetro e faz a leitura. Este aparelho ele realiza as medições com precisão, independente da variação da temperatura, de 0 até 100 graus Celsius. Comumente, ele é utilizado para controle da qualidade de água, processos de alimentos, indústrias eletrônicas e de cosméticos. Agora a gente vai falar sobre a proporção relativa de sódio em relação a outros cátions, que é a RAS. Esse parâmetro ele está relacionado com a falta de água para as plantas por conta da capacidade de filtração da água no solo. A proporção relativa de sódio em relação a outros cátions compromete a capacidade de infiltração do solo pela dispersão das argilas, provocando assim o escoamento superficial e a redução na produção da maioria das culturas agrícolas. Então, a irrigação da água ela tem grande concentração de sódio em relação ao cálcio e ao magnésio. Essa razão é dada pela expressão Na+, dividido por raiz de Ca mais 2 mais Mg mais 2 dividido por 2. E o valor encontrado é a razão de adsorção de sódio dada em milho equivalente por litro ou milimol por litro. É comum, às vezes, a gente receber o resultado do laboratório em miligramas por litro. Então, é necessário converter a unidade de milho equivalente por litro para aplicar na equação, né, acima da RAS. O milho equivalente por litro é obtida por milho equivalente por litro, que é igual a parte por milhão sobre o peso equivalente. E o peso equivalente ele é o peso atômico da molécula, né, que a gente quer ver, dividido pela sua valência. Agora nós vamos ver o terceiro parâmetro, que é a concentração de elementos tóxicos. Este excesso de elementos tóxicos, né, ele pode promover o desbalanceamento e danos ao citoplasma, né, resultando em danos principalmente na bordadura e no ápice das folhas, a partir de onde a planta ela perde, por transpiração, quase toda a sua água, né, havendo nessas regiões o maior acúmulo de sais, né, translocados do solo para a planta e, obviamente, intensa toxidez de sais. Esse problema ele pode ocorrer mais facilmente em culturas permanentes do que em culturas anuais. Agora nós chegamos no parâmetro 4, que é a concentração de bicarbonato. Quando aplica água no solo, o íon ele reage com cálcio, formando carbonato de cálcio, precipitando assim ele todo, e também reage com o sódio, formando carbonato de sódio, precipitando apenas uma parte dele. O íon ele precipita muito mais carbonato de cálcio, né, como já foi falado, do que carbonato de sódio, pois sua solubilidade é menor. Assim, fica muito mais sódio no solo do que cálcio, tendo efeito no valor da RAS, dando problemas de filtração no solo, porque aplica água com concentração maior de íons monovalentes do que dos íons bivalentes, tendendo a desestruturar o solo, criando uma película impermeável e dando a esses problemas de infiltração, né, não ficando disponível para as outras plantas também. O quinto parâmetro são os aspectos sanitários. Dependendo do grau de contaminação, do tipo de cultura a ser irrigada e do sistema de irrigação adotado, a água contaminada pode ser utilizada sem maiores problemas para fins de irrigação. Contudo, né, quando em altas concentrações, se não tratadas, né, constituem um dos principais problemas da qualidade de irrigação, trazendo não só prejuízos econômicos, como também relacionados à saúde humana. Além disso, pode contaminar o solo e as águas superficiais e subterrâneas também, né? Como também pode provocar algumas doenças, né, no irrigante e também nos consumidores dos produtos irrigados, como já foi falado. O sexto parâmetro é o entupimento de filtros e emissores. A água ela pode conter impurezas de origem física, biológica ou química e pode causar o entupimento da bomba hidráulica, aspersores, válvulas e principalmente filtros, né? Microaspersores e gotejadores em sistemas de irrigação localizada.
As causas físicas são as partículas que a água leva em suspensão e obstruem ou fecham os emissores e tubulações, podendo ser de origem orgânica, né, algas, bactérias, pequenos animais aquáticos com suas larvas e ovos, e causas inorgânicas, né, de areia, argila, siltes e sólidos totais. As causas biológicas é o entupimento produzido pela acumulação de massas de micro-organismos, né, como caracóis, larvas, algas, né. Essas algas é o bombeamento de água de represa, né. A vazão, quando ela é pequena, ela cria um ambiente propício, né, para o crescimento dessas algas. Então, a gente tem que usar o filtro de areia. Além disso, também, tem outros micro-organismos também, como mucilagens, né, que pode ser de origem ferruginosa, fungos e bactérias. As causas químicas são as mais difíceis de localizar e tratar, sendo originados por excessos de carbonato, magnésio ou oxidação do ferro, formando precipitados pouco solúveis dependendo das suas condições. Aqui nós podemos ver, né, essa figura, que é um entupimento de tubulação por decantação de carbonato. Já nessa outra figura, a gente pode ver, né, que é um gotejador que ele foi obstruído por bactérias. Agora nós vamos ver a água quanto ao perigo de salinização. As águas elas são divididas em 4 classes, né, segundo a sua condutividade elétrica, ou seja, de acordo com a sua concentração total de sais solúveis. Né? A água C1 ela é água com salinidade baixa, né, com sua condutividade elétrica entre 0 e 0,25 decimais por metro a 25 graus Celsius. Né, ela pode ser usada para irrigação, né, da maioria das culturas e solos, com pouca probabilidade de ocasionar salinidade. Alguma lixiviação é necessária, mas isso ocorre apenas nas práticas normais de irrigação, à exceção dos solos com permeabilidade extremamente baixa. A água com salinidade médica, que é a condutividade entre 0,25 e 0,75 decimais por metro a 25 graus Celsius, ela pode ser utilizada sempre que houver grau moderado de lixiviação. Plantas com moderada tolerância aos sais podem ser cultivadas, na maioria dos casos, sem práticas especiais de controle de salinidade. Agora, a C3 é uma água com salinidade alta, né, condutividade elétrica entre 0,75 e 2,25 decimais por metro a 25 graus Celsius, não pode ser empregada, né, em solos com deficiência de drenagem. Mesmo naqueles com drenagem adequada, às vezes são necessárias práticas especiais, né, para o controle dessa salinidade. Pode ser usada somente em plantas com boa tolerância aos sais. E a água, né, C4 aí, né, a classificação C4, que é água com salinidade muito alta, que é a sua condutividade entre 2,5 e 5 decimais por metro a 25 graus Celsius, né, que ela não é apropriada para irrigações sob condições normais. Mas pode ser usada ocasionalmente em circunstâncias muito especiais, né, como, por exemplo, nas culturas de coco. Os solos eles deverão ser muito permeáveis e com drenagem extremamente adequadas, né? Devendo ser aplicado excessos de água nas irrigações para ter boa lixiviação. A água ela deve ser usada somente em culturas muito tolerantes aos sais. Sobre o perigo de solidificação ou alcalinização, né? As águas elas são divididas em 4 classes, né, segundo a sua razão de adsorção de sódio, a RAS, ou seja, em virtude do efeito do sódio trocável nas condições físicas do solo. Primeiro, a água S1, né, que é a água com baixa concentração de sódio, e ela tem que estar nessa faixa aí de RAS. Né? Ela pode ser usada para irrigação em quase todos os tipos de solo, com pequena possibilidade de alcançar níveis indesejáveis de sódio trocável. A água S2, né, é a água com concentração média de sódio, né, que está nessa faixa aí. E ela só pode ser utilizada em solos de textura grossa ou em solos orgânicos com boa permeabilidade. Apresenta perigo de solidificação considerável em solos de textura fina, com grande capacidade de troca catiônica, especialmente sob baixa condição de lixiviação, a menos que haja gesso no solo. Agora, a S3 é a água com alta concentração de sódio, né, que ela tem que estar dentro dessa escala aí. Ela pode produzir níveis maléficos de sódio trocável na maioria dos solos e requer boas práticas especiais, né, de manejo, boa drenagem, alta lixiviação e adição de matéria orgânica. Em solos também com muito gesso, a água ela não pode desenvolver níveis maléficos de sódio trocável. Além de requerer o uso de corretivos químicos para substituir o solo trocável, exceto no caso de apresentar alguma salinidade muito alta, quando este nível ele não seria viável.
A água S4, ela é a água com alta concentração de sódio, né, nessa faixa aí. Geralmente ela é muito imprópria para irrigação, né, sendo quando sua salinidade ela for baixa, ou em alguns casos, né, a concentração de cálcio do solo ou o uso do gesso, de corretivos, elas tornarem o uso desta água viável. Agora nós vamos falar sobre o efeito da concentração de boro. O boro é um elemento essencial para o crescimento dos vegetais, mas, né, a quantidade requerida é pequena, porque em concentrações um pouco maiores é muito tóxico para alguns vegetais. O nível de concentração que toma tóxico varia de acordo com a espécie, né? O nível que é tóxico para uma planta sensível, por exemplo, limão, pode ser o ideal para uma planta tolerante, como a alfafa. Em virtude dessa variação de espécie para espécie, a água para irrigação ela tem que ser classificada em classes distintas, segundo a sensibilidade da cultura a ser irrigada. O efeito da concentração de bicarbonato. Nas águas que contêm concentrações elevadas de íon de bicarbonato, há tendência de ocorrer uma precipitação do cálcio e do magnésio, né, sob a forma de carbonatos, reduzindo assim a concentração de cálcio e magnésio na solução do solo e, consequentemente, aumentando a proporção de sódio. Agora, nessa tabela, a gente pode ver quando é feito um diagnóstico inicial, né, apresentando a classificação dos solos quanto à salinidade e sodicidade, segundo o laboratório dos Estados Unidos. Então, aqui, um solo ele é considerado normal quando a condutividade elétrica da solução do solo, ou seja, o solo ele chega no laboratório, ele é feito um preparo inicial, posteriormente ele é feito uma saturação com água destilada e é levado a um extrato, que é a bomba de vácuo, e é levado, então, a um condutivímetro. Então, aqui na tabela, a gente tem a dominação, né, se é normal, salino, salino-alcalino, salino sáldico, alcalino ou sódico, a condutividade elétrica da solução dada em decimais por metro a 25 graus Celsius e a porcentagem de solo trocável, né, que é dada pela essa equação aí de Na sobre CTC, né, vezes 100 para dar em porcentagem, vezes, e o pH que está aqui e a recuperação, como é que se faz essa recuperação aí. Quando resulta no valor menor que 4 decimais por metro a temperatura de 25 graus Celsius e a PST é menor que 15%, esse solo ele é normal, né? Com um pH entre 4 e 8,5, né? Sem necessidade, então, de recuperar o solo, porque ele é normal. Agora, quando o valor da condutividade elétrica do solo ele é maior que 4 decimais por metro a temperatura de 25 graus Celsius e a PST é a temperatura de sódio trocável, né, é menor que 15%, esse solo ele é normal, né? Mas com pH menor que 8,5, ele apresenta problema de salinidade, mas não tem problema de sodicicidade. E para adequar esse solo à exploração agrícola em áreas irrigadas, é só usar uma água adicional, né, uma lâmina de água adicional no processo de irrigação, né, normal, aplicando uma determinada lâmina em excesso, comparativamente à lâmina de água demandada pela cultura. Assim, ela faz a lixiviação do excesso de sais existentes no solo. E para fazer isso, o solo ele tem que ter uma drenagem natural adequada, ou então o produtor, né, ele tem que implantar um projeto com uma rede de drenagem artificial. Agora, quando o valor da condutividade elétrica do solo ele é maior que 4 decimais por metro, a temperatura também de 25 graus Celsius, e a percentagem de sódio trocável é maior que 15%, o solo é salino-alcalino ou salino-sódico. A prática que deve ser implementada para que a cultura se desenvolva plenamente é antes lixiviar o excesso de sais, né, aplicando também previamente o corretivo na área, que geralmente é o gesso esse corretivo, né, e após 2, 3 meses entra com a lixiviação de sais, aplicando a lâmina em excesso. Agora, por último, quando o valor da condutividade elétrica do solo ele é menor que 4 decimais por metro a temperatura de 20 graus Celsius, ele não é salino. E a sua percentagem de sódio trocável ele é maior que 15%, esse solo é normal. E com o pH entre 8,5 e 10, ele entra na classificação de solo alcalino ou sódico, fazendo o mesmo processo descrito acima. Outro tipo de classificação, né, da água para irrigação é a classificação menos usual, né, proposta por Ayres e West Cook, que é baseada em 4 áreas problemas, né, que podem ser análogas à classificação, né, feita pelos Estados Unidos, pelo laboratório dos Estados Unidos, que é problema com salinidade, problemas com infiltração, problemas com toxicidade e problemas diversos.
O primeiro também é o problema com salinidade, né? Como a gente pode ver aí na imagem, a gente pode perceber a alta concentração de sais na superfície, né? Porque o sistema de irrigação, ele não tem uma drenagem adequada, né? E a cada evento de irrigação, o nível de tensão freática ele vai subindo. E quando chega na superfície, a água evapora e o sol fica, né? Como a gente pode observar aí, esses brancos no solo, ele é tudo de sal. Agora a gente pode observar aqui, né, essa imagem com problemas de infiltração, né? Que o decréscimo da capacidade de infiltração no solo ele está normalmente associado com as águas de irrigação, com elevada concentração de sódio em relação ao de cálcio, né, e ou com níveis baixos de sais solúveis, ou seja, a combinação entre a razão de absorção de sódio, que é a RAS, e a condutividade elétrica da água de irrigação, que também já foi falado. Aqui a gente pode ver os problemas de toxicidade, né? Que nessa imagem é os sintomas de enrugamento das folhas em plantas de soja provocado pela toxicidade de manganês. Certos elementos, mesmo em concentrações baixas, né, têm um efeito tóxico para os vegetais, como o manganês nessa imagem, e também um exemplo do boro que já foi falado acima. O enrugamento de folhas de soja em problema que aparece após a emergência e durante o desenvolvimento das plantas, ele reduz o crescimento vegetativo. Os sintomas visuais nas folhas são típicos de oxidez de manganês, né, e se manifestam principalmente na fase inicial do desenvolvimento através de clorose nas margens dos folículos e enrugamento, né, assim como foi mostrado aí na figura 1, com consequente redução no crescimento da planta, o que em condições severas pode reduzir a produtividade. Aqui a gente pode ver o problema também de toxicidade por toxidez por boro na cultura do morangueiro, né? E também, além disso, tem os problemas diversos, né? Que é o excesso de nitrogênio, de bicarbonato, de magnésio, bem como o pH normal na água de irrigação, ele pode causar sérios problemas às culturas, como crescimento excesso, maturação tardia, tombamento do vegetal, produção reduzida e de má qualidade e até mesmo desbalanço nutricional. Além disso, esses problemas há também os relacionados com as doenças transmissíveis pela água de irrigação. Entra também como os problemas de... Agora nós vamos fazer um exercício sobre o tema acima. O exercício fala o seguinte: você possui uma empresa de prestação de serviço na área de irrigação. Um produtor rural interessado em irrigar milho e feijão em determinada área de sua propriedade localiza numa região de clima semiárido, né, e procura a empresa para a elaboração do projeto. Dentre outras atividades de campo, faz-se a coleta da água disponível para irrigação e, após a sua análise, o resultado indicou que a condutividade elétrica foi igual a 0,84 decimais por metro a 25 graus Celsius e a concentração de sódio, cálcio e magnésio são iguais a 43, 2,6 e 0,97 miligramas por litro. Aqui a gente tem que o peso equivalente é igual ao peso atômico dividido pela valência e o milho equivalente por litro é igual a parte por milhão dividido pelo peso equivalente. E aqui está os pesos atômicos do sódio, do cálcio e do magnésio. Aqui na letra A, ele nos pede qual o valor da razão de adsorção de sódio, que é o RAS. A gente sabe que está plantando culturas de milho e de feijão, que já deu a condutividade elétrica de 0,84 decimais por metro a 25 graus Celsius, e ele também nos deu a concentração de sódio, cálcio e magnésio, né, respectivamente, está aí. Então, o seu peso atômico, né, a gente pega e divide pela quantidade aqui de elétrons que ele perdeu. Aqui, no caso, é mais 1, no sódio, no cálcio é mais 2 e no magnésio é mais 2. Né? E aqui deu os resultados de... A gente dividiu, né, esse peso atômico dividido por 1, o peso do sódio, o peso do cálcio dividido por 2, né, devido a esse mais 2, e o peso do magnésio, o peso atômico do magnésio dividido por 2, devido a esse mais 2. E aqui ele nos deu o respectivo resultado de 22,997 de sódio, 20,035 de cálcio e 12,41 de magnésio. E agora, para passar para a milha equivalente por litro, a gente transforma as concentrações dividido, né, pelo peso atômico que a gente achou acima, né, que a gente dividiu. E isso nos dá um resultado no sódio de 1,869 milha equivalente por litro, o de cálcio de 0,129 por milha equivalente por litro e o magnésio de 0,0781 milha equivalente por litro.
Agora, nós jogamos na fórmula da raça os valores acima encontrados, né? No caso, o de sódio foi encontrado 1,869, né? Nós jogamos aí, o de cálcio 0,129 e o de magnésio 0,0781. Nisso a gente faz as contas e encontramos uma razão de adsorção de sódio de 5,808. Bom, agora por último, ele nos pergunta qual a classificação dessa água quanto ao perigo de salinização. A gente utiliza, né, o valor da condutividade elétrica como parâmetro de classificação, né, de 0,84 decimais por metro. Então, a gente pode classificar essa água como C3, que é a água de salinidade alta, né, que está entre 0,75 e 2,25 decimais por metro a 25 graus Celsius. Bom, pessoal, por hoje foi só. Muito obrigado e até a próxima.